começando o ano de 2016. 2015 foi um ano de muitas lutas, foi um ano muito difícil, mas a esperança se renova. E eu, dentro dessa esperança do verbo esperançar e não do verbo esperar, a minha esperança é de busca, é de conquista, é de querer. Eu espero que o Brasil volte aos trilhos. Nós precisamos voltar a ser uma república séria e não continuar nesse caminho que estamos, onde lá na frente a única coisa que resta é nos tornarmos uma república das bananas. Nós precisamos recuperar o que é nosso. O Brasil é nosso, o Brasil é meu, o Brasil é seu. A Petrobras é nossa desde Monteiro Lobato, dizia assim, o petróleo é nosso. Hoje não é mais, hoje a Petrobras, o petróleo, pertence a essa horda de políticos que invadiram o Palácio do Planalto e entenderam que cada centímetro cúbico de petróleo desse país pertencia a eles próprios e enfiaram no bolso. O Brasil precisa voltar aos trilhos na questão da educação. São 13 anos que não se educa no Brasil. Agora, no dia 1º de janeiro de 2016, a presidente da República cortou mais 10,6 bilhões da educação. Já havia cortado 10 bilhões em 2015, cortou mais 10,6 bilhões. Você não acredita em mim? Consulte no Google. Mais 10,6 bilhões tirados da educação. Eles não querem que as pessoas sejam educadas. Aí vem aquele menos informado, mas esse governo foi o que mais colocou gente na universidade. Eu estou falando em educação e não em colocar semi-analfabetos na universidade. Eu estive conversando com uma moça formada numa faculdade um dia desses. A moça não sabe absolutamente nada de nada, não tem cultura nenhuma. Como é que terminou uma faculdade? Não dá para entender. O que nós precisamos é de educação de qualidade desde o pré-primário. Para entrar numa faculdade, a pessoa tem que conhecer o mínimo. Você dá um texto de 4 linhas e a pessoa não consegue interpretar o texto e diz que tem um diploma universitário. Isso é educar? Não, isso é você começar a distribuir diploma e dizer que todo mundo é formado. Nós precisamos voltar aos trilhos. O Brasil precisa voltar aos trilhos. Mais uma, a presidente da República acabou agora, ainda ontem, de cortar 163 milhões da Polícia Federal. Vocês querem prender aqui os meus cupincha? Vou cortar a verba, vão a pé prender essas pessoas. Gente, nós precisamos colocar o Brasil nos trilhos de novo. Depende de mim, depende de você, depende de nós. Se nós ficarmos deitados em berço esplêndido, eles vão continuar fazendo o que querem. E nós tivemos aí, 3 milhões de desempregados em 2015. Já se fala em 5 milhões de desempregados em 2016, que somado aqueles 3 vão dar 8. Os crimes no Brasil se contam por 1000. São quase 60 mil homicídios só em 2015. Nós precisamos colocar o Brasil nos trilhos. Pense nisso. Programa Do Jeito do Jonas. Para você entrar em contato conosco, jonasgrebe@ig.com.br, no Facebook, Facebook/Do Jeito do Jonas. Quem nos ajuda a estar aqui é a Ravena Produtos Profissionais para a Beleza. A Ravena é um produto que veio para revolucionar o mercado de cosméticos em toda a Baixada Santista. Dona Dolores Restaurante, o melhor lugar do Guarujá para você saborear um peixe maravilhoso. Você não come peixe? A massa do Dona Dolores faz frente a qualquer restaurante italiano. É maravilhoso comer uma massa lá no Dona Dolores. E a picanha, fantástica. Você não vai encontrar no Guarujá um lugar melhor para você comer uma picanha do que lá no Dona Dolores. É completo. Lá tudo que você for comer, que você for saborear, que você quiser reunir aí as pessoas, Dona Dolores Restaurante, para uma reunião política, para uma reunião do pessoal da igreja, para um aniversário, um batizado, quer comemorar, quer juntar o pessoal, Dona Dolores Restaurante, lá na Miguel Stéfano, ao lado do Aquário. Ok? E Jornal Litoral News, que é o nosso parceiro aqui, dá um abraço lá para o Marcos Micilian,
para a Ani, para todo o pessoal lá do jornal Litoral News, que é nosso parceiro, tem a nossa coluna no jornal também, nosso parceiro aqui em nosso programa. Para me ajudar a fazer esse programa hoje, eu convidei uma pessoa muito especial, uma ilustre personalidade, meu amigo, uma pessoa que eu gosto, que eu aprendo, que eu gosto de ouvir, porque ouvindo eu aprendo muito e cada vez mais. É um professor de oratória, life coach, é muito chique. É professor de oratória, fica mais simples, fica mais adequado ao meu sistema. Rubens Marcon, que honra te receber aqui. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, Jonas. Agradeço pela sua bondade, por a gente estar começando o ano, né? E começando junto. Isso é sorte, isso é sucesso pela frente, viu? Com certeza. Rubens Marcon, o Brasil saiu dos trilhos? Olha, eu não sei se nós tivemos muitos trilhos pela frente, né? Nós andamos num período dentro dos trilhos. Agora, os trilhos, como todo trilho, tem curva e às vezes o trem descarrilha, né? Mas andar sobre os trilhos é você andar de um trilho com o outro, é o balanço de um lado com o outro. Nós não temos aquele trilho único que nem tem o Japão. O monotrilho. Então, nós temos que ter os dois lados. Eu acho que quando nós perdemos os trilhos, foi quando nós perdemos, na minha opinião, na minha total ignorância, quando nós tivemos o pluripartidarismo. Quando nós tínhamos dois partidos, havia o trilho. Então você ou era um partido ou era outro. Quando hoje criou-se essa salada de partido, nós perdemos o trilho, porque você dois era pouco, só que como é hoje também, é demais. É demais. Isso. Mas eu acho que naquela época havia mais trilho. Ou você tinha qual a postura que você tinha? Você identificava melhor um político, ou de um partido, que era o MDB, ou da Arena. Hoje você não sabe mais se ele que partido, para que lado ele defende. Hoje ele está de um lado, daqui a pouco está de outro. Desculpa, Rubens. Desculpa, hoje você não sabe, quando você conversa, por exemplo, com o PMDB, você não sabe com qual PMDB você está falando. Quando você conversa com o PSDB, você não sabe com qual PSDB você está falando. Uma ala do PSDB é a favor do impeachment da presidente, outra ala é contra o impeachment, outra não é nem a favor nem contra, e a outra é meio contra, mas... sabe, você hoje não sabe com qual partido você está falando, dentro de um partido. Sim, por ser partidos já se partiram muitos, né? Então, eu acho que o trilho tinha quando havia dois lados. Hoje, os lados... Você não sabe nem para onde mais você está indo. Então, na minha visão política, se perdeu nisso, nesse pluripartidarismo, nessa salada de fruta aí que você não entende mais nada, você não sabe que lado você está, você não sabe aquele político que você elegeu, daqui a pouco ele já está defendendo outras coisas que não eram. Outra bandeira. Outra bandeira. Então, aí sem contar que você vota em um político, mas pelo voto proporcional, acaba elegendo outros. Né? As pessoas cultas do Brasil votaram no Tiririca. Mas aí o Tiririca elegeu mais 5 e você não sabe quem são os 5 que entraram junto com o Tiririca. Sim. Né? Você votou no Tiririca porque ele realmente é o cara, né? É o cara educado, o cara culto, é o cara que sabe fazer leis, sim, entende muito de lei e tal. Então 1 milhão e tantos mil brasileiros votaram no Tiririca e junto levaram 5. Quem são os 5? O que eles fazem, né? Complicado. Complicado. Então, é aí que é a perda do trilho nosso. E aí eu falo de pátria educadora, né? A presidente diz, vamos fazer uma pátria educadora e corta 10 bilhões da educação. Aí vira o ano para 16, ela corta mais 10 bilhões da educação e quer falar em pátria educadora. E você é um professor de oratória. E aí você vai ensinar oratória para quem não tem cultura. Como é que funciona isso? Me ajuda. Isso aí é duro, porque eu vejo quando às vezes a gente vai dar um curso de oratória, as pessoas acham que oratória, Por favor. Muitos políticos às vezes procuram para dizer, olha, eu vou ser político, eu vou ser isso, eu preciso aprender um pouquinho de oratória. A gente ensina algumas técnicas, mas você vê que não existe o crescimento dele, porque ele não tem vocábulo, ele não tem uma formação política, então ele não consegue manter aquele tema dele, ele não tem um tema, ele não tem um projeto. Ele acha que, por exemplo, você dando um curso de oratória, ele vai estar bem num palanque, mas o bem é dele. A matéria que ele tem está dentro dele e você acha muito pouco conteúdo.
Eu tive recentemente uma pessoa que me pediu um curso até particular. Olha, eu quero fazer um curso particular, que eu quero falar melhor, que eu quero isso, que eu quero aquilo, mas não havia conteúdo. Quer dizer, não sou eu que vou formar o conteúdo dele, as ideias dele. Até o falar nós vai, nós vem, não é o errado. Não é o errado. O duro é você não ter conteúdo para falar. Açúcar com 2 S's adoça? Bem mais, né, vamos dizer. Então, você veja bem, não tem conteúdo. Então, não é o falar errado, mas a pessoa fica ali perdida. Ela não sabe como se colocar, como transmitir uma ideia, porque nem a ideia está formatada. Então, a gente vê essa dificuldade. Você acabou de dizer, esses cortes da cultura, imagina da educação. Da educação. Da cultura são outros cortes. Você imagina daqui 10, 12 anos, essa juventude que está vindo totalmente despreparada. Hoje se forma no ensino médio pessoa que não sabe interpretar texto. Sim. E tem diploma do terceiro, eu sou velho, eu falo colegial, né? As pessoas hoje falam ensino médio e tal, mas você se forma no terceiro colegial e não consegue interpretar um texto. É triste. Você veja que isso aí daí... entra na faculdade sem nenhum tipo de exame e aí tira um título de uma faculdade e se você der 3 palitos de fósforo para a pessoa, ela não consegue fazer um triângulo. E o que é pior, às vezes ainda vira presidente da república e acaba tudo, né? Aí é o desastre que está o Brasil hoje, né? Sem dúvida. E você vê isso também nos meios universitários. Sim. Quantas pessoas hoje, eu tive acompanhando agora um concurso para Defensoria Pública, que redações davam medo. Defensoria Pública? É formado em Direito? É formado em Direito, a pessoa não tinha condição de entrar, ou desprepara total. Aí entra também o exame da ordem, que graças a Deus permanece, né? E seleciona. Seleciona. O exame da ordem é rígido. Tem sido. Com essa OAB Nacional Petralha que nós temos hoje, né? Porque hoje a OAB estadual, pelo menos aqui em São Paulo, não posso falar de outros estados porque eu não conheço, mas a estadual é muito boa. E a municipal tem sido muito boa, primeiro com o Frederico Grácia, agora com o Paulo Fiorotto, eu tenho certeza que vai continuar muito boa. Agora, a OAB Nacional é um grupo de petralhas que estão aliados a tudo que não presta lá no Palácio do Planalto. Isso é triste, e isso também me dá a impressão de que logo eles mudem e comecem também a dar carteira de advogado para qualquer analfabeto. Eu tenho esse medo. E aí, coitado do cara que for contratar o advogado, né? Chega pro advogado, estagiário lá, começando no escritório, diz assim, olha, você vai lá, mas você negocia com o juiz para ele pegar 2 anos, porque 2 anos tem sursi, né? Você consegue a suspensão condicional da pena e tal. E aí o cara vai lá e tem que voltar em 1 hora e não volta, passa 2, passa 3, passa 4 horas, até que você liga pro camarada e fala, escuta, você tá demorando por quê? Ele fala assim, eu tô demorando porque o senhor falou para eu vir aqui conseguir 2 anos, o juiz quer absolver e eu não tô conseguindo dar 2 anos para ele. Tudo é possível. Você vai fazer o quê? Eu saí para comer sushi, né? Você falou em sushi, aí eu fui comer sushi. Tá certo, vamos fazer um intervalo? Fraquinha a minha piadinha, né? Não, mas acontece, viu? Você fala pro estagiário, vai lá, 2 anos de condenação. Aí o juiz quer absolver, ele não deixa porque o chefe falou que é para dar 2 anos. Vamos ao breve intervalo comercial, senão a Amanda vai ter um infarte aqui. Daqui a pouquinho nós voltamos do jeito do Jonas. Hoje eu venho falar sobre Ravena, uma verdadeira revolução no segmento de beleza capilar. São produtos com qualidade diferenciada que utilizam matérias-primas importadas de diferentes locais do mundo. A marca trabalha com diversas linhas de tratamento para diversos tipos de cabelo. Tem a máscara Detox, que tira toda a oxidação dos fios. Tem o kit Amazon 3 Passos, que vem com o shampoo Amazon Clean, o Amazon Liss e o Amazon Finalist.
e promove o selamento intensivo das cutículas. O kit Bacana, que também vem com um shampoo pré-tratamento para limpar os fios e vem com o redutor Impact Bacana, que é um produto inovador e tem a função de realinhar os fios por muito mais tempo. E o Nano Keratin Fluido, que nutre os fios danificados quimicamente. A marca trabalha com outros diversos produtos. Quando for ao salão de beleza de sua preferência, exija produtos profissionais da marca Ravena, o melhor no segmento de beleza. Programa do Jeito do Jonas, voltando para o segundo bloco, hoje conversando aqui com o professor de oratória Rubens Marcon, que muito nos honra, muito nos orgulha com a sua presença aqui. Eu quero falar para você de Ravena, produtos profissionais para a beleza. Você viu aí o intervalo, né, quando nós falamos de Ravena. A Ravena é um produto que veio para revolucionar o mercado de cosméticos em toda a Baixada Santista. Você viu também no intervalo aí, aquele pequeno, não é comercial, aquela passagem que nós fazemos aí do CRPI. O CRPI precisa de você. Pense no CRPI, porque o CRPI faz um trabalho maravilhoso. O CRPI é Centro de Recuperação da Paralisia Infantil, mas hoje trabalha muito com paralisia cerebral. Você não imagina o drama que é para uma família que lida com uma condição dessa e que não tem recursos. E o CRPI tem sido um anjo na vida dessas pessoas. Quero mandar um grande abraço lá para o presidente do CRPI, meu amigo Reginaldo Pacheco, e dizer para você que está assistindo esse programa, o CRPI precisa de você. Pense nisso, porque realmente precisa. Jornal Litoral News, que é nosso parceiro aqui no programa, e Dona Dolores Restaurante, que é o melhor lugar do Guarujá para você saborear um peixe maravilhoso. Vale a pena você visitar o Dona Dolores Restaurante. O Heitor Gonçalves está sempre lá, disposto, atendendo todo mundo, batendo um papo gostoso. Vá conhecer, vá visitar. Volte, se você já foi, ao Dona Dolores Restaurante. Rubens Marcon. Estamos aqui. Qual é o futuro da educação nesse Brasil? Você que mexe com oratória, que vem de pessoas que precisam falar em público. Olha, o futuro seria um investimento muito sério na educação. E não os cortes periódicos que o PT faz da educação. Né? E mudarmos aí um pouquinho o conceito de educação, né? Que educar não é aquilo ensinar a ler e escrever, é ajudar a pensar. As pessoas hoje não pensam mais. Elas estão tão automatizadas que elas deixam de pensar. Até eu estava dizendo, o que é o conhecimento, né? A pessoa tem conhecimento. Conhecimento é tudo aquilo que se aprendeu e que ficou. O que não ficou não é conhecimento para você. Então, tudo que você aprendeu e que você ainda tem é o conhecimento que você adquiriu. Então, é como se nós estivéssemos coando um café. Passou o café, o pó que ficou é o teu conhecimento. Ele não foi. Aquilo foi embora. O que está faltando é conhecimento. As pessoas hoje, você pergunta para qualquer pessoa sobre conhecimentos gerais. Eu tinha uma matéria com esse nome quando eu era criança. Tem ainda? Sim, conhecimento... Ainda existe? Não sei se ainda é. Mas não tem mais. Você não sabe. Hoje, se eles perguntarem, um presidente, ele só conhece o Obama. Não conhece e não sabe dizer quem é a presidente hoje da Alemanha, quem está na França, quem está ali. Quer dizer, o conhecimento não se... Ensina-se a escrever... mal ou menos a matemática, porque você vê coisas absurdas, mas não ensina o pensar. O pensar que é uma coisa interessante... Como é que se ensina a pensar, professor? Como que ensina a pensar? Vamos supor, você vai hoje dar ao seu filho uma nota de R$10 para ele fazer uma compra numa padaria, buscar... Sempre fiz isso sem nenhum tipo de instrução. Sempre que nós íamos ao supermercado, nós dávamos uma pequena quantia para cada filho, dizia, isso aqui é para você comprar o que você quer. Sim. E era o que ele queria, não tinha intervenção. Ah, não, isso não. Não tinha intervenção, o que ele queria. Sempre fizemos isso em casa. E é o certo. E funcionou, viu? Dê R$10 para uma criança e fala, vai na padaria e compra R$3 de pães. Não diga quanto que tem que voltar de troco, deixa ele pensar. Deixa ele fazer o cálculo. Aí quando ele volta, se tiver certo ou errado, você vai dizer, olha, está certo ou está errado. Como você calculou isso daqui? Como que você teve a noção do troco? Entendeu? A criança vai começar a pensar, olha, eu pus 3, tirei tal, mesmo que use o dedo. Mas entendeu o processo do pensar, como ela fez aquela conta, de que maneira ela chegou àquela conclusão. Né?
Então, isso é fazer o pensar. Luiz Gonzaga cantava na década de 30, eu te dei 20 mil réis para voltar 3.300, você tem que me voltar, e aí vinha 17.700 e outro no contracanto dizia 16.700, 17.700, 16.700. Ensinava a pensar. Sim. Quanto era o troco? 16.700, porque ele dei 20 mil réis para tirar 3.300. Você tem que me voltar 16.700. E o contracanto dizia isso, mas o canto dizia 17.700. E as pessoas eram obrigadas a pensar. Estou falando em década de 30. Sim. Então, este é você fazer com que o nosso cérebro pense. Você criar aquela chamada sinopse, né? Você fazer com que as pessoas comecem a trabalhar o cérebro. Hoje não se trabalha o cérebro. Hoje você, em algumas escolas, tem computador. Bom de um lado, ruim do outro. Porque a pessoa busca a resposta ali mesmo. O Google hoje é o nosso pensar. Eu era uma lista telefônica. Eu sabia telefone de todo mundo de cor. Perguntavam para mim, Jonas, qual o telefone do fulano? Eu, pá. Hoje, com o celular, com os telefones todos gravados, eu não sei nem o meu. Nem o meu eu não sei mais. Então você vê como que a gente deixa de pensar. Você hoje conta uma história, não precisa que ela leia a história. Conte a história e peça para que ela interprete aquela história. O que você entendeu disso daí? Para que você comece a ver as lacunas, aonde está o não pensar daquela pessoa. Poxa, mas ela não conseguiu perceber isso daqui? Então, é fazer com que as pessoas pensem. Hoje não tem necessidade de pensar. Você copia o que você quer e joga. Com o tempo, vai apagar o cérebro humano? Olha, a gente diz que... Ou eu fui longe demais na pergunta? Não. Eu estou estudando uma parte exatamente sobre o cérebro, né? É mito que usamos 10% do cérebro. Usamos o cérebro completo, na verdade. Não existe 10% do cérebro. Se todo órgão que não trabalha, ele tende a atrofiar. Claro. O nosso cérebro está ali atrofiando. Nós usamos a nossa sinopse constante, que é a ligação neurológica. Nós pensamos o tempo todo. O que acontece? Nós batemos longos papos conosco mesmo. Conosco mesmo. E às vezes a gente não concorda do que está falando e ainda briga comigo mesmo. Então, o que acontece? Várias vezes nós deixamos de pensar, nós deixamos de fazer esse exercício mental. E usamos outros tipos de exercícios. Por exemplo, eu vejo o meu neto lá usando o dedo para digitar. Hoje já não existe mais a datilografia, onde cada dedo lia por si só a letra. No computador usa. Muito pouco. Eu vejo muito usando dois dedos. Eu escrevo com os 10 dedos. Sim, somos nós que aprendemos a datilografia. Entendi. Os jovens não. Usam 2 dedos, os jovens. Sim, muitos com um dedo, com 2 dedos. Então, não existe mais, eles sabem o local. Mas você sabia onde era a letra A, você sabia onde era a letra S. O dedo já lia as coisas, quer dizer, o cérebro estava constantemente pensando. Hoje você tem jogos que a criança tem que matar. Ela tem que ir lá e matar, ela tem que ter alvo. Mas não existe um jogo onde tem uma estratégia, onde ele estude uma estratégia para chegar naquilo lá. Raríssimos jogos são nisso. Eu vejo o Sudoku, que é aquele jogo de números, pouquíssimas pessoas fazem, cálculos. Então, o que está acontecendo? Nós não estamos mais pensando. Para que pensar? A máquina pensa por nós. A máquina tem o poder de pensar. Eu faço muita conta de cabeça. Então, sim, mas isso é importante. Eu pego pouquíssimo a máquina de calcular, eu multiplico. Eu aprendi tabuada muito criança, então até hoje, se você... Mas você não vê na escola hoje ensinar xadrez? Quanto é 8 vezes 8? 64, a gente brincava disso quando a gente era criança. Mas você não vê hoje jogo de xadrez na escola? Eu jogo, eu tenho jogado pouco xadrez ultimamente, mas eu jogo dama todos os dias. Que é uma coisa difícil. E jogo no circuito internacional. Que é uma coisa difícil. Que poderia dar para uma criança hoje, nas escolas, ter xadrez, ter dama. São brinquedos, vamos se dizer, para eles, que estariam trabalhando o pensar. Hoje não tem mais o pensar, Jonas. Interessante, por causa da damas, do jogo de damas, eu conheço gente virtualmente, né? Ele lá e eu aqui, mas eu conheço gente em mais de 50 países. Eu jogo contra pessoas que estão em mais de 50 países e eu jogo toda noite. Que é a tarde deles, começo da noite deles. Sim. É a nossa tarde da noite aqui. Eu sou uma pessoa que dorme muito pouco, durmo 4 horas no máximo por noite, e toda noite eu jogo damas.
E Sim. jogo contra pessoas que estão lá no Japão, pessoas que estão na França, que estão na Inglaterra, russos, jogo muito contra russos. E é um exercício. É um constante. exercício, né? Até porque a idade vai chegando e se você não usar a mente, ela para, ou não? Sim, claro. É isso que eu estou dizendo. Nós estamos usando muito pouco, a juventude está usando muito pouca. Agora, voltando tudo isso para a oratória, né? Você disse com muita propriedade logo no começo da nossa conversa que quem não tem vocabulário, quem não tem cultura, quem não tem vivência, não consegue falar, ok? Sim. E fazem o quê? Embromation? Como é que funciona isso? Olha, é muito difícil. Ou ele parte do princípio também de que quem está ouvindo também não sabe muito? Podemos pensar nisso. Mas vamos entender o seguinte, quem não tem uma oratória firme, não vai falar. Quem te convencer de outras maneiras, mas usar oratória não. Porque a pessoa vai se dar mal. Porque você, às vezes, se confronta, você faz uma oratória, mas de repente vê uma pessoa que sabe fazer uma oratória, que sabe utilizar todos os argumentos, que sabe utilizar etos, patos, logos, sabe usar emoção, sabe usar as palavras, e o que vai ser de você? Né? Então, não adianta a gente tentar ensinar uma coisa que a pessoa não tenha conteúdo. Se não tiver conteúdo mínimo, ele jamais vai ser um orador. Nós temos oradores populares, nós temos pessoas incríveis. Eu não sei se eu já te falei, mas um dos grandes oradores que nós tivemos aqui foi o Teotônio Vilela, Sim. não o que está aqui. Não, o Teotônio Vilela, que era o menestrel das Alagoas. Sim, senador Menestrel das Teotônio Alagoas. Vilela. Isso. Que foi anistiado em 79, voltou ao Brasil. Sim, perfeito. Isso. Teotônio Vilela tinha uma estratégia de oratória incrível. Teotônio Vilela. Isso. E ele chegava numa cidadinha pequena, ele apontava o dedo para a população que estava ouvindo e dizia assim, aqui nessa cidade todo mundo é ladrão. E ficava alguns segundos mudo, havia aquele burburinho do povo, ele dizia, vocês roubaram o meu coração. Aquilo fazia o povo desmanchar. Quer dizer, ele tinha a poesia dele, o jeito dele, era uma conquista técnica. Nós tivemos dois grandes oradores brigando pelo governo do estado de São Paulo e se alternaram no poder. Depois o Jânio, que é um deles, Sim. acabou sendo presidente da República, uma triste história de renúncia, mas era Adhemar de Barros e Jânio Quadros. Jânio Quadros. O Adhemar de Barros era grosso, tinha pouca cultura, mas tinha o dom da oratória. E o Jânio era extremamente preparado, professor, autor de dicionários, um homem que conhecia todo o vernáculo pátrio. Sim. E eles rivalizavam nos discursos das oratórias, um com mais cultura, outro com menos cultura. E eles conseguiam, na época, dominar as massas, porque a massa era ignara. Sim. Nós tínhamos, naquela época, 1% da população com nível universitário. Né? O que nós chamamos hoje de nível médio, era 12%, 13%. Se você for hoje fazer pegar, por exemplo, Gilberto Freire, né? Eu gosto muito de Gilberto Freire, se você for estudar, você vai descobrir isso. Você vai descobrir que nós não tínhamos uma massa politizada, nós não tínhamos uma massa culta, e nós tínhamos dois oradores, um culto, um inculto, que dominavam as massas. É um fato a ser estudado. Sim, claro, e como? E bonito, né? As brigas políticas, as discussões eram fantásticas. Que eram sadias, né? Sim. Rubens Marcon, que muito marcou o nosso programa hoje. Essa foi fraca. Essa foi boa. Uma honra, Rubens, ter você aqui. Sim. Espero que você venha mais vezes. Quando você demora, como você demorou agora 7, 8 meses para vir aqui, eu fico triste, porque você tem muita cultura a passar. E é importante a gente estar conversando, estar dialogando, estar mostrando isso para a população. E eu vou te dar 1 minuto para você falar tchau. Bom, o que eu quero dizer é o seguinte, 2016, que seja um ano de investimento, que você invista na melhor pessoa que existe, você. Invista em melhorar, invista em aprender coisas novas, o mercado vai estar muito difícil, não fique preso só àquilo que você faz, busque alternativas. Será um ano que quanto mais alternativas você tiver, melhor resultado você vai obter. Rubens Marcon, precisa assinar. Escreveu, falou tão bonito que isso tem que ser escrito e assinado. Obrigado, Rubens. Eu que lhe agradeço. Uma honra muito grande ter você aqui. Que Deus te abençoe e te guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Olá, hoje eu venho
falar sobre Ravena, uma verdadeira revolução no segmento de beleza capilar. São produtos com qualidade diferenciada que utilizam matérias-primas importadas de diferentes locais do mundo. A marca trabalha com diversas linhas de tratamento para diversos tipos de cabelo. Tem a máscara Detox, que tira toda a oxidação dos fios. Tem o kit Amazon 3 Passos, que vem com o shampoo Amazon Clean, o Amazon Liss e o Amazon Finalis, e promove o selamento intensivo das cutículas. O kit Bacana, que também vem com o shampoo pré-tratamento para limpar os fios, e vem com o redutor Impact Bacana, que é um produto inovador e tem a função de realinhar os fios por muito mais tempo. E o Nano Keratin Fluido, que nutre os fios danificados quimicamente. A marca trabalha com outros diversos produtos. Quando for ao salão de beleza de sua preferência, exija produtos profissionais da marca Ravena, o melhor no segmento de beleza.